Bem-vindos ao programa Lidera o Campo, uma iniciativa da E-Start, especialistas em segurança da informação. Ao assistir a esse programa, você poderá conhecer profissionais de TI de comprovada expertise e experiência técnica. Para hoje, nós temos nada mais, nada menos do que Cláudio Luquelo. Luquelo, muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir cá e termos essa conversa descontraída sobre aquilo que foi a sua trajetória enquanto profissional de TI, mais especificamente em segurança da informação, e compartilhar conosco e aos que nos assistem como se deu os seus primeiros passos nessa área, como é o seu dia-a-dia de trabalho, e também dar dicas sobre como as pessoas interessadas em ingressar em TI podem desenvolver aptidões técnicas, as hard skills e as soft skills para que possam também ter sucesso nessa área. Muito obrigado mesmo. Reitero aqui os meus agradecimentos por ter vindo cá para conversar connosco. Mas, em primeiro lugar, gostava de poder dizer para nós quem é, na verdade, Cláudio Luquelo. É verdade que alguns talvez já o conheçam pelo perfil que tem no LinkedIn, mas para outros talvez seja ainda uma figura desconhecida. Então, por favor, queira dizer para nós quem, na verdade, é Cláudio Luquelo. Poderia identificar-se, por favor? Bom, muito obrigado pelo convite, amigo Santos. Bom, eu sou Cláudio Luquelo, tá? Sou engenheiro de eletrônica e telecomunicações, que é a área em que eu sou formado. Okay. Bom, hoje trabalho como analista de cibersegurança e também sou instrutor de tecnologia de informação. Atuo como instrutor para Angola, Brasil, Moçambique e também Portugal. Hoje conseguimos pegar muitos desses países e conseguimos fazer entrega de treinamentos a nível de cibersegurança. Muito bom. Bom, sobre mim, este é um resumo. Ok. Muito obrigado, Cláudio. Então, poderia sim dizer para nós como é que foi o seu primeiro contacto com TI, ou tecnologia de informação? Bom, o meu primeiro contacto com tecnologia de informação foi de forma aleatória. Tá? Senti que tinha muita dificuldade enquanto estudante de engenharia, de eletrônica e telecomunicações. Deparei-me com esse dilema porque eu tinha, de certa forma, tinha boa capacidade para fazer resolução de exercícios, era muito boa em matemática, física, química, mas sentia falta da componente prática. Falar, ou seja, utilizar o termo engenheiro é um termo muito forte. Eu sou engenheiro. Dizer eu sou engenheiro, tu tens que defender muita coisa. Então eu sentia falta daquilo que era a componente prática. Okay. Foi então que eu decidi ir à busca de mais conhecimento. E estava eu a descer a baixa, lá da Mutamba. Num belo dia olhei assim para um spot e estava lá a publicidade de um treinamento que era CCNA na altura. Okay. E pronto, sem conhecer, sem nada, eu disse, eu vou ligar para esse centro, eu vou para lá, vou tentar me inscrever e ver o que é isso de CCNA. Então, marquei com o instrutor, fui para lá e comecei a ter o meu primeiro contacto. Conhecer o que é um router, o que é um switch, o que é um cabo UTP, por acaso eu não conhecia, para ter noção. E eu já estava no terceiro ano da universidade, então tinha muita dificuldade. E ali comecei a entrar neste mundo de tecnologia. Muito bom. Então tinha a componente teórica da universidade, mas carecia da parte mais prática, não é? Então, mas esse contacto, quando começou esse curso, né, ou quando teve interesse para fazer aquele curso de CCNA, foi em que ano mesmo, desculpa? Estamos a falar de 2012, em volta disto, 2012, 2013. Ok. E como é que se deu assim o início da sua carreira em TI? Quando é que começou a trabalhar para uma empresa, TI? Em que ano? Como é que se deu isso? Bom, depois de ter passado por esse treinamento de CCNA, eu conheci o que é o mundo das certificações, como é que funcionavam as certificações. Não é? Ali comecei a investir em certificações. Por acaso, eu nunca fui aprovado em um exame de certificação Cisco. Então, eu tentei, tive 5 tentativas e todas elas fracassadas. Eu nunca fui aprovado em exame de certificação Cisco. E depois tentei e fiz o Furukawa, isto é, acabamento estruturado. Depois de adquirir a minha primeira certificação, eu tive a oportunidade de receber um estágio remunerado. Foi numa empresa em que eu tinha um professor que recomendou-me. Entrei para essa empresa e comecei a trabalhar.
E aí entrei como analista de redes mesmo, porque já tinha conhecimento, já sabia fazer cabos, e aí comecei a trabalhar com redes Cisco, mas sem certificação. Ok. E que outros recursos foram essenciais para que você pudesse dar início à sua trajetória em TI? Talvez recursos pessoais, financeiros ou de outra natureza, para começar essa trajetória em TI? Que outros recursos? Será que foi preciso ter algum tipo de dinheiro, investir algum tipo de dinheiro, dedicar mais tempo, ou buscar contato com outras pessoas para que a sua carreira em TI pudesse dar início? Olha, foi mais recursos financeiros, porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre tive essa inclinação pelos estudos, sempre fui muito autodidata, para ter noção, não incentivo isso, mas eu não tenho nenhuma formação que eu tenha feito nos últimos 5 anos, ou seja, não passei por nenhuma formação, é tudo autodidatismo. Estamos a falar dos últimos 5, 6 anos, não tenho esse histórico. Então, foram mais recursos financeiros a nível de pagamentos de certificações, porque as certificações elas são muito caras, vai o custo com o treinamento, e então isso acaba por levar muito valor. Então, tinha que decidir, ou fazia o treinamento, ou pagava a certificação. Então, contudo, era melhor ter que aprender sozinho e depois pagar pela certificação. Porque o conteúdo está ali, está disponível. Muito bem. Então era basicamente sentar, estudar e depois, quando conseguisse reunir uma quantia, pagava a certificação e depois fazia prova. Muito bom. E em algum momento da sua carreira já teve de lidar com sentimentos de incapacidade? Alguns talvez descrevam como síndrome de impostor, por exemplo, não se sentindo capacitado para exercer a sua profissão? Muito, isso acontece muito. Já aconteceu muito. Para um profissional que trabalha com tecnologia, falar de TI, isso é muito comum, principalmente quando tu começas a atingir muitas certificações, tu acabas por sentir que, tu tens muito papel, mas agora componente realmente aquilo que é a experiência prática, isso leva tempo. Tu até podes conseguir ser aprovado no exame de CCNA, no exame de CCNP ou outra tecnologia, mas, no entanto, tu não teres implementado aquilo tudo que te foi cobrado no exame, aquilo tudo que você aprendeu. Então, de certa forma, podes te sentir incapaz. Tens a certificação, que comprova que você passou por um treinamento, mas não tens a componente prática. Quando é chamado para a resolução, por exemplo, de algum teste-chute, e teres dificuldades em implementar e sais dali todo desmotivado e sentes-te que não és capaz. Ou seja, olhas para a quantidade de papéis que tu tens e te sentes mesmo incapaz. Eu não sou capaz de fazer isso, ou muito para baixo, se calhar. Mas o que é que fez para lidar com esses sentimentos? Sempre que observava algum recuo na sua carreira, talvez que não fosse capaz de fazer uma implementação, por exemplo, o que é que fazia? O que é que fez para superar essa fase? Olha, é uma fase ruim, mas eu digo que é uma fase de aprendizado. Sempre que nós estamos nessa fase, a fase não é boa, é ruim, mas é uma fase de aprendizado. Para mim, eu levei isso como um momento de autocrítica. Era lá, é momento de olhar mais para estas fraquezas que tu tens e para poder desenvolver melhor. Então, sempre foi motivação. Eu me recordo que vivi uma experiência, e eu já era certificado na altura, e me vi num cenário em que tinha um problema e eu era o único que não tinha opinião. Todo mundo que estava lá tinha uma opinião para dar acerca do problema, mas eu não tinha opinião. Não tinha opinião porque, imagine, nunca vivi aquela situação, era tudo muito novo, Tu vês aquilo em teoria, lês muitos livros, fazes várias certificações, mas tu não tens a vivência do dia a dia, que isto acaba por completar o profissional, torna-te muito melhor naquilo que fazes. Então precisava levar com aquilo. E com o passar do tempo, acabei por limar essas arestas e já passei por diversas áreas, isso ajudou muito. E hoje estou mais focado em cibersegurança, mas já trabalhei como analista de sistema, já trabalhei como cabista, não sei se posso assim dizer.
Tá? Então já passei por este processo, já trabalhei com redes. Então isto tudo ajudou muito hoje a estar melhor consolidado. Então essa prática deliberada, né, e constante, engajamento foram essenciais para ultrapassar essa fase. Muito bom. Então muitas pessoas que planeiam ingressar na área de TI, sobretudo, olham para aquilo que é, muitas vezes, a tendência, né, de tirar certificações, por exemplo, fazer uma outra certificação, por exemplo, em networking, fazer uma certificação Cisco, ou em segurança Fortinet, Checkpoint. Há muito essa tendência de as pessoas se virarem para isso. Mas, na sua opinião, quais habilidades técnicas, não é, são necessárias para que alguém possa iniciar a sua carreira em TI? Ou ser bem-sucedido em TI? Por exemplo, especificamente na sua área de atuação, por exemplo, em cibersegurança. Habilidades técnicas necessárias. E eu penso que a pessoa que pretende trabalhar com segurança da informação, ela precisa ter conhecimento da TI por completo. Ou seja, precisa ter noção de fundamentos de tudo um pouco. E ter noção do que é sistema, do que é network, do que é DB. Então ela vai conhecer a base e só depois vai poder entrar em cibersegurança, porque isto é muito cobrado. Precisas ter noção de como é que funciona uma empresa, o que é um servidor de ficheiro, o que é um DNS, o que é um DHCP. Então é conhecer essa base, tá? E depois disto saber o que é que se vai proteger. Se vai proteger um router, se vai proteger um servidor e assim vai. Então uma dica muito interessante aqui, né, de aprender os fundamentos, de como é que um computador funciona, como é que ocorre a comunicação entre os ativos de rede e procurar maneiras de protegê-los, né? Muito interessante. E sobre atributos assim de personalidade, que atributos de personalidade, assim, estamos a falar agora de soft skills, né? Mencionou as hard skills, soft skills que seriam muito importantes para que um profissional possa alavancar a sua carreira, mesmo que está no início da carreira, possam vir a ser de vantagem nessa trajetória. Olha, o profissional deve ser autodidata, e deve ter um senso de curiosidade. Deve ser muito curioso, deve estar sempre disposto a ir à busca de informação, não esperar que a informação esteja aí à espera dele. O profissional deve estar sempre à busca de mais e mais e mais informações, sempre. Muito bom. E se tivesse de recomeçar nessa área de TI, né, segurança da informação, será que ou segurança da informação, vamos dizer aqui tecnologia de informação e comunicação, né, TICs. Se fosse para recomeçar, terias feito alguma coisa diferente? Eu penso que não. O que eu faria era simplesmente mudar a ordem como as coisas aconteceram. Eu acho que a ordem faria toda a diferença na minha vida profissional. Eu acho que eu deveria ter começado muito mais cedo. Então é a única coisa que eu mudaria. O resto deixava como está. Essa é uma realidade. Muitos profissionais hoje TI, que eles começaram um pouco mais tarde, talvez nos 28 anos, próximo aos 30. Então isto é uma realidade de muitos profissionais hoje. Mas, na sua opinião, por que é que um jovem deveria se interessar em TI? Acha que vale a pena? Vale a pena, sim. TI, falar TI é muito abrangente. Nós temos muitas áreas. Nós temos, dentro da TI, várias áreas e, falando assim abertamente, conhecendo o mercado, eu vi muitas histórias de jovens que começaram lá embaixo mesmo, tá? Estica cabo, e hoje a vida deu um pulo, tá? Então, uma área que as coisas acontecem muito rápido. Tu olhas para o indivíduo e tu vês que a vida muda do dia para a noite, como se fosse do dia para a noite. Claro que é um histórico lá atrás, é preciso investir muito tempo, precisa estudar muito, mas as mudanças em si, elas refletem-se muito rápido na vida do profissional. É verdade. E vamos falar agora um pouquinho sobre as certificações versus ensino superior. Sobre este último, acha que é mandatório um jovem que quer ingressar na área de TI olhar para a formação superior? Acha que é mandatório, ou seja, seria um pré-requisito importante nesta área? Olha, eu diria que assim, e eu vi esse comparativo em um livro, não sei qual foi, mas acho que na altura estudava redes.
E eu tinha também esse dilema. Não sei se era o livro CCNA 4.0 de Marco Filippetti. Talvez seja que este. fez uma comparação entre as comprado. certificações. Exatamente. Então foi este. Já foi há um tempo que eu li nesse livro que fazia-se um comparativo, Exatamente. como sendo a certificação sendo um prato. Não, a formação superior é um prato, e depois o molho e o resto seriam certificações e certificações. É mais ou menos sobre isso, não é? Os dois lados são muito importantes, mas depende muito do foco do profissional. Existem estatutos, existem cargos que nós não conseguimos atingir sem a faculdade. Sem o ensino superior, sem o mestrado, sem o doutoramento. Então, há níveis. E por existirem estes níveis, depende muito do foco do profissional, se ele almeja isso para a vida, se almeja entrar para um certo setor e esse setor tem essa segmentação, isso vai ser cobrado no futuro. Agora, se for um profissional que simplesmente pretende atuar, não é, ser aquele técnico com muito conhecimento e que quer toda a vida ser um técnico, não pretende escalar a sua carreira, pronto, não é? Pode simplesmente fazer certificações, que basta. Então talvez venha também a contar com o fato de tratar-se de uma profissão não regulamentada, não é? E consiga iniciar a sua trajetória como técnico nessa área. Agora, mas eu recomendaria, só assim como fecho, eu recomendaria fazer os dois, porque um acaba por não invalidar o outro. Então não há problema nenhum. Se tu puderes ter a certificação e ao mesmo tempo ter o ensino superior, seria um casamento perfeito. Ok, muito bom. Então seria, na comparação de Marco Filippetti, ou na sua analogia, ter o prato, que é o ensino superior, e ter o molho e o resto como certificações de experiência. Agora, como é que é o dia-a-dia de um profissional de cibersegurança? O que é que faz este profissional, assim, na sua própria pele, o que é que ele faz, como é que é a sua jornada laboral? Olha, a cibersegurança é vasta, não é? O profissional, ou seja, não é um único técnico a entender de tudo. Existem profissionais que só lidam com antivírus, não é? Existem profissionais que só trabalham com monitoramento, estamos a falar de Security Operations Center, SOCs, que o trabalho é simplesmente olhar para uma tela e fazer reporte. Estes também fazem parte do grupo, do time. Existem os profissionais que o seu trabalho diariamente é fazer configuração e implementação de firewalls, otimização. Existem profissionais que trabalham com Web Application Firewall, simplesmente é o seu skill. E assim, existem várias áreas. Mas o nosso dia a dia resume sempre em pensar na segurança do cliente. Como consultor, tu tens sempre a analisar aquilo que são as vulnerabilidades do cliente e propor melhorias. Estar sempre a fazer correções, estar atento aos patchings, atualizações, sempre. Então, esse é o trabalho de um analista de cibersegurança. Então, embora o termo genérico seja especialista em segurança da informação ou cibersegurança, mas explora um nicho específico. Pode ser a segurança voltada a redes, voltada a sistemas ou voltada à web. Então a pessoa precisa primeiro definir qual é o seu objetivo, onde quer explorar. Muito bem. E se fosse assim para dar conselhos para uma pessoa que planeia ingressar na área de TI, especificamente em cibersegurança, que 3 conselhos dirigiria para essa pessoa? Olha, conselho número 1 é aprender línguas, especificamente o inglês. Porque hoje, a língua materna da tecnologia. Da tecnologia, o inglês. Hoje, a maior parte do conteúdo é tudo em inglês, então o profissional que pretende entrar para essa área precisa saber inglês. Precisa ter, para além do inglês, precisa ser curioso, precisa entender que o conhecimento está em todo lugar. Ele só tem dia a busca e tem de gostar muito de estudar, porque na nossa área a gente não para de estudar, é o tempo todo, nós estamos sempre a estudar, a estudar e a estudar. E o terceiro conselho é que o profissional deve investir em certificações. As certificações, elas são muito importantes no nosso trabalho. Basicamente, se nós temos 2 profissionais, um que sabe fazer e o outro que não sabe fazer, mas tem a certificação, provavelmente o recrutador vai olhar primeiro para aquele que não sabe fazer, mas que tem a certificação. Então, acaba por ser um diferencial, mesmo até no momento que vamos ser contactados para uma primeira entrevista. Então, faz toda a diferença um profissional certificado e um não certificado.
Agora, fala um pouquinho sobre o mercado de TI em Angola, mais especificamente em cibersegurança. Como é que vês o mercado hoje? Será que atingiu algum nível de maturação? Estamos ainda em fase embrionária? O que é que acha? O mercado TI, atualmente, falar de cibersegurança, eu acredito que nós estamos numa fase embrionária, em que ainda especula-se muita coisa, nós não temos certeza de muita coisa. E, assim, a maior parte dos profissionais hoje intitulados como especialista ou expert em cibersegurança são profissionais que são híbridos, não é? Eles não são 100% ciberseguranças. Eles vieram de áreas como sistema ou então network e juntaram-se para a cibersegurança. Então ainda é uma área muito nova e tem muito que ser explorada. Acha que vale a pena um jovem interessar-se pela área de cibersegurança? Muito, vale muito a pena, porque hoje tem muita demanda, e por causa da crescente onda de crimes cibernéticos também está a dar oportunidade de muitos jovens entrarem para essa área e está a dar muita oportunidade de emprego também, e é uma área que precisa mesmo ser explorada, está aí aberta e eu recomendo. Muito bom. Consideras-te um líder na sua área de atuação em cibersegurança? Eu não sou autocrítico, eu dificilmente tenho uma opinião própria sobre mim, então não... Então preferes te revestir de modéstia nessa questão, não é? Não consigo me definir. Muito bom. E qual é a sua projeção para o futuro? Por exemplo, como é que te imaginas daqui a 10 anos? Olha, se as coisas continuarem a andar no caminho que estão a andar, provavelmente teremos aqui um dos maiores centros de treinamentos de cibersegurança, que será angolano, mas será para o mundo. Muito bom. E nós vamos estar a olhar para isso. A ideia é esta, é a gente ser reconhecidos mundialmente, não é? Porque a questão da internet, nós temos a escalabilidade do negócio, então é muito fácil escalar o negócio. Hoje nós conseguimos impactar, temos um público mais brasileiro, não é, do que angolano, não é? Para ter noção. Então nós conseguimos hoje conseguir levar o conhecimento para o Brasil, conseguimos levar para Portugal, para Moçambique e para Angola. Mas hoje, se tivesse que fazer um comparativo, sinto que o nosso maior público está no Brasil e não em Angola, e nós somos angolanos. Então, o objetivo é continuar a levar essa informação e, quem sabe, no futuro temos uma empresa que vai ter esse foco em informações de cibersegurança numa escala mundial e também estar a atuar com consultores nesse sentido. Muito obrigado, Cláudio Luquelo, e aqueles também que nos assistem. Esperamos que continuem a liderar o campo no setor onde atua. Então, este é o programa Lidera o Campo, uma iniciativa da Estart, especialistas em segurança da informação. Contamos com o carinho da vossa audiência na próxima edição. Obrigado, Cláudio. Até mais. Obrigado.